Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha, tim, 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 cabeça. Boa tarde, gente amiga. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa. Passando aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa playlist sobre a Revolução Francesa. Muito bem, pessoal. Essa imagem aqui, que imagem espetacular, né? Ela representa alegoricamente a Assembleia dos Estados Gerais. O que foi a Assembleia dos Estados Gerais na fila do pão, Edmar? A Assembleia dos Estados Gerais foi convocada pelo rei Luís XVI para resolver problemas que estavam acontecendo na França, naquela França pré-revolucionária. Eu disse para vocês no vídeo anterior que alguns estados, o primeiro e o segundo estado, tinham privilégios fiscais. Portanto, o rei havia tentado, inclusive, antes da convocação da Assembleia dos Estados Gerais, que o primeiro e o segundo estado pagassem impostos, porque a situação na França estava meio complicada. O primeiro e o segundo estado disseram que não vamos pagar imposto, não, tal, enfim. Aí o rei não teve outra opção senão a de convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que é a reunião de representantes de todos os estados. Essa reunião, melhor dizendo, ela serviria para encontrar uma solução para o problema financeiro da França, né? Pois bem, os representantes do terceiro estado, que foram eleitos em diversos locais da França, assim que eles chegaram ali na Assembleia, eles já levantaram a mão e disseram o seguinte: beleza, vocês chamaram a gente aqui e tal, nós queremos tratar antes de qualquer coisa da seguinte situação. Precisamos mudar o sistema de votação dentro da Assembleia dos Estados Gerais. Por quê? Porque é o seguinte, dentro da Assembleia dos Estados Gerais funcionava o voto por estado. O voto por estado basicamente funcionava da seguinte forma: os representantes do primeiro estado se reuniam e davam um voto. Os representantes do segundo estado se reuniam e também davam um voto. Os representantes do terceiro estado também se reuniam e davam um voto. Ou seja, no final das contas, o que se computava eram 3 votos. O primeiro e o segundo estados, como eles tinham privilégios feudais, tinham privilégios fiscais, geralmente eles decidiam votar em conjunto em detrimento do terceiro estado. Por causa disso, o terceiro estado, então, se manifestou a favor da mudança do sistema de votação. Ou seja, ao invés de voto por estado, seria voto por cabeça. E por que voto por cabeça? É porque o terceiro estado, por compor grande parte, a maioria esmagadora da população, tinha mais representantes do que os outros estados somados. Ou seja, se fosse voto por cabeça, por pessoa, o terceiro estado tinha grandes chances de vencer as votações ou pelo menos impor as suas pautas e reivindicações que eles julgavam mais importantes. Portanto, quando o terceiro estado vem com essa proposta de mudança de votação, o primeiro estado não aceita e aí o terceiro estado se retira da Assembleia dos Estados Gerais. A retirada dos representantes da Assembleia dos Estados Gerais é o primeiro ato revolucionário que vai desencadear uma série de outros acontecimentos que vão desembocar naquilo que a gente chama de Revolução Francesa. Então, os representantes do terceiro estado se retiram ali da Assembleia dos Estados Gerais e aí eles vão se reunir num local chamado Salão do Jogo da Pela. O Jogo da Pela é uma espécie de vovô ou pai bastardo do tênis. Eles se reúnem naquele local porque era um lugar grande que cabia todo mundo que havia ido para lá. Porque além dos representantes do terceiro estado, também alguns representantes do primeiro e do segundo estado, sensíveis ou influenciados pelas ideias iluministas, também se juntam ali aos representantes do terceiro estado. E lá, nesse salão do Jogo da Pela, eles fazem um juramento, que seria basicamente o seguinte: nós não sairemos daqui ou nós não nos desmobilizaremos enquanto não aprovarmos uma Constituição para a França. Este período, iniciado então pelo juramento do Jogo da Pela até a promulgação da Constituição, é chamado então de Assembleia Nacional Constituinte. O período em que os representantes legislativos, ou os representantes, inicialmente ali basicamente do terceiro estado, começam a discutir a configuração das leis que iriam reger a França. Pois bem,
Nesse momento, esse período em que eles estão reunidos, acontecem muitas coisas importantes para a França, que eu vou falar num próximo vídeo para evitar que esse vídeo fique bastante grande. Pois bem, agora só eu vou dizer que quando o terceiro estado se retira na Assembleia dos Estados Gerais, o rei, obviamente que a Assembleia dos Estados Gerais deixa de existir, porque os representantes do terceiro estado não estão lá. O rei Luís XVI, então, ele mobiliza tropas para Versalhes e para Paris, que são cidades ou localidades próximas, né? E essa mobilização de tropas preocupa bastante os representantes reunidos ali no Salão de Jogo da Pela, que por sua vez vão estimular a população, que também tinha muitos motivos para se revoltar. A população que eu me refiro são o seguinte: são as pessoas mais pobres, são os trabalhadores urbanos, camponeses, enfim, estimula essas pessoas para pegarem arma para fazer uma espécie de força nacional ou de grupo milícia nacional para combater possivelmente o exército do rei em caso de ataque do exército do rei. E aí, essas pessoas que estão ali pegando em arma, eles começam a assaltar palácios, locais onde tinham essas armas. E um dos locais em que eles entram para assaltar e para pegar as armas é a Bastilha. Mas eu só vou contar o que aconteceu na Bastilha no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês, moçada, e até a próxima. Valeu, tchau!